Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Arthur Neto e você está no canal Hebraico para Leigos. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a Torre de Babel. O que aconteceu ali que Deus resolveu causar uma confusão? Por que Deus resolve olhar para o que um grupo de pessoas estão fazendo e resolve causar uma confusão para que eles fossem espalhados pela terra? Qual era o objetivo de Deus de espalhar aquelas pessoas pela terra? Tinha necessidade disso? A gente vai ver no texto bíblico sobre o real motivo pelo qual Deus resolve espalhá-los pela terra. Vamos lá? No capítulo 11 de Gênesis, no hebraico é Bereshit, está escrito o seguinte: E era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, isso aqui é importante você entender, que quem era esse eles aqui? Esse eles era a família de Noé, tá? Seus filhos, suas noras. Quando a arca pousou, tá? No Monte Ararat, eles vieram do Oriente, partiram do Oriente e acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Então eles começaram a multiplicar, e surgiu uma pessoa, os descendentes de Noé, que resolveu construir uma cidade, construir uma torre, que a torre fosse elevada até os céus. Então, com qual objetivo eles resolveram construir essa cidade e essa torre? Por que eles resolveram construir isso? A gente vai entender aqui. E disseram uns aos outros: Eis que façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: Eis que edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome. Então, a primeira coisa que eles queriam fama. Eles queriam um nome. Eles não queriam ser esquecidos na história, tá? O primeiro fato é esse. Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, o segundo motivo é que eles não queriam ser espalhados pela terra. E aqui que está o grande problema. Porque eles estão lutando contra uma ordem de Deus. Então, se eles lutam contra uma ordem de Deus, Deus tem que fazer alguma coisa, Deus tem que intervir, tá? Então, qual era a ordem de Deus, ou qual foi a ordem de Deus? Você vai ver em Gênesis, Deus dizendo para Adão: Adão, crescei, multiplicai, frutificai e enchei a terra, povoe a terra. E Adão fez isso. Depois aconteceu o dilúvio, Deus se arrepende de haver feito o homem, e Deus salva Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, através da arca. Depois, quando eles saem dali, no capítulo 9, olha o que Deus fala para Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa era a ordem de Deus. E no capítulo 11, o que eles resolvem fazer? Eles resolvem construir uma cidade, construir uma torre, para que eles não fossem espalhados na terra e conquistassem um nome. No verso 5 diz assim, ó: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dando um princípio poderoso. Deus está dizendo que quando se tem 2 mentes pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa, em um só propósito, você pode ter 2 mentes, você pode ter milhares de pessoas, mas se está numa mesma língua, no mesmo propósito, numa mesma intenção, tudo que você resolver fazer, você vai conseguir fazer. Por quê? Porque a unidade, ela traz isso. Ela nos permite conquistar, realizar
ninguém para. Então Deus está dizendo o seguinte, se Deus está conversando com a divindade, tá? Com a divindade. Se nós não fizermos nada, eles conseguirão fazer tudo o que estão tentando fazer. Ponto. Então Deus resolve descer e causar uma confusão, de maneira que quando alguém pedia certo tipo de ferramenta, o outro trazia outro tipo de ferramenta. E eles não estavam mais compreendendo uns aos outros, de maneira que foram espalhados por toda a terra, resumindo, cumprindo o propósito de Deus, que era espalhar a terra, ou fazer com que todos os homens estivessem espalhados na terra. Agora veja um detalhe importante. Você vê que em Efésios, lá fala muito sobre unidade do corpo de Cristo. Por quê? Porque, gente, o diabo ele tenta fazer com que nós, o povo de Deus, vivamos lutando um contra o outro, para que nós não cumpramos o objetivo de Deus para nós. Então, se a gente não perceber isso, não entender que a gente precisa estar em unidade, que a gente precisa estar focado na palavra, na orientação de Deus e ficar brigando uns com os outros, o diabo está aplaudindo, porque a gente não cumpre o propósito de Deus, por isso que ele luta. Mas se a gente entender isso e vivêssemos como um só povo, como se estivesse um só Deus, como estivesse unidos para um só propósito, tudo que tentássemos fazer, nós conseguiríamos fazer, porque a unidade, ela faz com que a gente conquiste coisas, planeje e execute, de maneira que vai ser eficaz o que a gente tenta fazer. É isso que Deus está dizendo aqui. E aí, uma outra coisa interessante, lá em Atos, capítulo 2, como tinha todos línguas diferentes, o que Deus faz? Deus, ele capacita homens leigos com poder do alto para falar no idioma de todos aqueles que estavam ali, para que eles entendessem na sua própria língua a mensagem, a palavra. Olha o que Deus faz. Lá em Gênesis, ele confunde e espalha. Lá em Atos, eles estão reunidos por causa de uma festa, a festa do Pentecostes, e Deus usa, através do seu poder, pessoas leigas, pessoas que não entendiam de idiomas diferentes, só sabiam falar o hebraico, o aramaico, e talvez um pouco de grego. Eles começam a falar em vários idiomas das pessoas que estavam ali, e eles ficam admirados porque estavam ouvindo a mensagem do Evangelho na sua própria língua. Isso é tremendo. Isso é o que Deus faz, ok? Isso é o que Deus faz. Deus, ele é poderoso, poderoso. Então, espero que você tenha entendido esse texto. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Quero agradecer você que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado mesmo. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, porque isso vai ajudar o nosso canal, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.